Campinas. 10h20, seguimos aqui com o CBN Campinas para falar sobre inventário. Tem gente que tem até um arrepio desse nome, né? Por quê? Primeiro que já se relaciona a uma situação de uma pessoa que morreu e os herdeiros precisam fazer o inventário para levantar, dividir os bens, as dívidas deixadas por essa pessoa. O prazo legal para a abertura do processo é de 60 dias, a contar a partir da data já da morte, né, desse ente. E se o prazo não for cumprido, a família pode ser penalizada, né? É uma multa, cobrança de multa sobre o imposto de transmissão, que é o ITCMD, além de ter restrições para vender, doar ou transferir qualquer bem do falecido até a conclusão do processo. O procedimento, gente, infelizmente é obrigatório, tá? E aí, o jeito que ele é feito é que pode ser diferente. Ou é via judicial, quando há testamento, herdeiro menor ou incapaz, ou a discordância entre os herdeiros, ou então de forma extrajudicial em cartório, quando todos os herdeiros são maiores, capazes e concordam com a divisão. E a gente hoje vai falar exatamente sobre essa forma extrajudicial, né, que facilita de alguma forma o andamento do processo, agiliza e sem tantas burocracias. Quem vai explicar pra gente é o Carlos Fernando Brasil Chaves, que é tabelião do 7º Cartório de Notas aqui de Campinas. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Sandra, obrigado, Felipe, bom dia a vocês e bom dia também a toda a audiência qualificada da CBN. Muito bom dia. Os números têm mostrado, inclusive, um crescimento, né, da busca do inventário digital nos cartórios aqui de Campinas, né? Sandra, os inventários passaram a ser realizados pelos cartórios de notas, pelos tabeliões de notas, em 2007. No início, nós lavrávamos inventários apenas com maiores, capazes, concordes, e quando o decujus não havia deixado testamento. A experiência ela foi tão exitosa, tão importante para a sociedade, porque trouxe celeridade e trouxe menores custos, e o procedimento avançou, né? Então, hoje, a gente pode fazer um inventário quando houver testamento, e esse for reconhecidamente caduco ou revogado, ou mesmo quando dentro da sucessão o juiz autoriza que seja feito extrajudicialmente, mesmo com testamento. Mas não paramos aí. Avançamos ainda mais. Recentemente, o provimento do Conselho Nacional de Justiça autorizou também, e da Corregedoria Geral de São Paulo, autorizou também que os inventários passassem a ser realizados quando existirem menores e incapazes, havendo, claro, uma prévia manifestação do Ministério Público acerca da divisão dos bens, preservando o direito dos menores e dos incapazes. Tudo isso, Sandra, Felipe, eu não tenho dúvidas que resulta de uma experiência muito, muito valorosa e muito aceita pela sociedade, né? Só para vocês terem uma ideia, antes da Lei 11.441 de 2007, inventários, mesmo com a concordância dos herdeiros, costumavam demorar na justiça uma média de 5, 6 anos, né? Hoje nós conseguimos ter aí inventários resolvidos em tempo recorde, de acordo com, claro, com a organização documental e com o patrimônio deixado, né? Temos inventários aí em 10 dias, 15 dias, ou mesmo em poucas semanas para solucionar um determinado inventário, com um custo muito menor e com toda a assessoria que o tabelião e o seu preposto podem dar. Como vocês disseram, é um momento muito importante e muito difícil para a vida das pessoas. Isso também traz a necessidade de um acolhimento, de uma expertise sobre aquilo que deve ser objeto de partilha e todo um assessoramento que é próprio e típico dos tabeliões de notas e dos cartórios extrajudiciais. Aí tem uma dúvida, né? Precisa ter um advogado ali acompanhando, porque a documentação, ela precisa ser entregue, né? E tem vários requisitos aí para poder entrar com esse inventário extrajudicial. Sandra,
o advogado tem sido um grande entusiasta e um grande parceiro dos serviços extrajudiciais. O advogado sabe que a atividade notarial colabora em muito com a celeridade que outrora não se encontrava ali perante o Poder Judiciário nessas questões, né? No procedimento de inventário, é sim obrigatória a participação do advogado, né, que irá zelar não só pelo interesse das partes, mas também por toda a rigidez documental apresentada ao tabelião. O tabelião recebe, né, do advogado e das partes toda essa documentação e vai então realizar a minuta da escritura de inventário para que o advogado também tenha conhecimento e dê a sua aquiescência. Tudo isso com uma verificação tributária, que é muito importante, né? Porque o tabelião também é um fiscalizador de tributos, né? Então, ele precisa verificar essa rigidez dos pagamentos dos tributos e com a celeridade própria dos cartórios extrajudiciais. Uhum. Celeridade essa, Sandra e Felipe, que ficou ainda maior e que trouxe também para as partes, nos últimos anos, uma grande facilidade, que foi justamente o que você mencionou, a possibilidade de realização de escrituras de inventário, não só inventário, aliás, qualquer tipo de escritura, por meio digital, né? Então, hoje nós temos uma plataforma chamada e-Notariado, administrada pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, e por meio do e-Notariado é possível, mesmo à distância, fazer não só a manifestação da vontade, a aquiescência com aquele determinado documento, como também assiná-lo à distância por meio de uma videoconferência dentro de um ambiente, de uma plataforma absolutamente segura e unicamente administrada pelo Colégio Notarial. Isso é feito por meio de um certificado notarial chamado e-Notariado, que é emitido pelos tabeliões de notas, ou mesmo pelo certificado digital ICP Brasil, que é comum hoje a maioria das pessoas já deterem. Ô Carlos, o pavor aí dos herdeiros, né, dos familiares, além de já estar naquele momento ainda de luto, né, porque tem que correr atrás de toda essa documentação, todo esse trâmite que é obrigatório, a questão de custos, né? Você falou que por meio digital é mais barato quanto? Na verdade, pelo meio extrajudicial é muito, muito mais barato, né? Primeiro porque nós estamos aí, digamos assim, superando fases judiciais que implicam custos às partes, tanto por meio da sua representação com seu advogado, quanto por meio de eventuais deslocamentos, o próprio custo que gera o tempo, né, que leva um processo judicial. No cartório também os custos são reduzidos porque as próprias custas judiciais em comparação às extrajudiciais, as custas extrajudiciais acabam sendo menores, né? E também o próprio advogado, pela dinâmica, né, em que se dá o contexto do inventário extrajudicial, acaba tendo uma possibilidade de uma conversa diferente com o seu cliente, porque realmente o procedimento é muito célere. Eu acho muito importante nós frisarmos que os cartórios, eles são grandes parceiros da sociedade, né? Os cartórios, eles vêm num âmbito de desburocratização, né? Não à toa, essa experiência começou em 2007 e ela só cresceu. Isso é resultado da efetividade que os atos possuem e da sua rigidez, né? E daquilo que realmente acarreta na vida das pessoas. Um momento tão difícil como o da morte precisa de acolhimento, precisa de celeridade e é preciso que os imóveis, os credores sejam pagos, os imóveis sejam liberados para que as partes possam seguir as suas vidas, efetuarem as suas vendas. Então, tudo isso ocorre de maneira muito mais prática, segura e dinâmica dentro das serventias extrajudiciais. Ô, Carlos, rapidinho, porque o nosso tempo já está esgotando. A Juliana perguntou aqui, ela gostaria de saber qual é o caminho para legalizar o inventário após o prazo, e aqui questiona, né? Por onde se deve começar para legalizar, por exemplo, um imóvel? Perfeito, olha, muito boa pergunta da Juliana, e é uma dúvida comum a muitas pessoas, né? O parente vem a falecer e as pessoas acabam não providenciando a documentação.
Para isso, hoje, basta comparecer a um tabelião de notas, né, munida dos bens e dos documentos da pessoa que veio a falecer. O próprio tabelião, o seu escrevente, vai realizar um cálculo. Há uma multa após os 60 dias contados da morte, então essa multa é na ordem de 20% sobre o valor do imposto, e tudo isso vai ser feito de maneira muito criteriosa e clara para a parte que vai optar pela continuidade ou não. A gente vive um momento, Felipe, muito importante, né? Nós estamos aí com várias reformas no governo, uma reforma tributária, né? Muitos têm falado de um eventual aumento do ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Esse imposto é de competência do Estado, né? E muito se vem falado de um eventual aumento nesses impostos, né? Infelizmente, os impostos nunca vêm para tornar mais amena a situação do cidadão, né? Então, a gente alerta, né, como notário, que as pessoas realmente procurem a regularização dos seus imóveis, dos seus negócios, da sua vida patrimonial, né? E os tabeliães podem ajudar muito nisso e realmente vão dar o caminho necessário para que o imóvel esteja liberado e possa voltar ao comércio e possa também ser objeto de uma futura negociação, se for o caso. Respondida aí a dúvida, e eu agradeço ao Carlos Fernando Brasil Chaves, que é o tabelião do 7º Cartório de Notas, tirando as nossas dúvidas e trazendo mais esclarecimentos sobre a questão do inventário extrajudicial. Muito obrigada pela participação, Carlos. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos os ouvintes da CBN. Obrigado. 10h32. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Rio Branco Campinas.